E aí, galera, tudo bem? Dia 26 está acabando. Estamos entrando agora na reta final aí dessa parte do CEA em 30 dias. Agora a gente começa a ver aí o módulo 7, né, o último módulo da prova da CEA. E a gente começa vendo esse assunto aqui, que é a entrevista e processo API, tá? É algo que está bem embasado na instrução da CVM 539, tudo bem? Ela é mais voltada para os profissionais de mercado, tá? Não tanto para os investidores. Então, ela é uma instrução que, diferente das outras que eu comentei aqui, né, das leis e outras instruções, ela é bem curtinha, se eu não me engano, ela tem 12 páginas, mesmo com as atualizações que houveram depois que ela foi escrita inicialmente. Então, assim, essa realmente vale a pena você dar uma lida. A gente vai colocar alguns aspectos mais importantes aqui dela, mas ela é bem tranquila de ler, bem curtinha, então essa realmente não tem por que não baixar e não estudar lá na fonte direto. Mas a gente vai colocar algumas coisas aqui que são mais importantes que a prova gosta mais de abordar, tá bom? Bom, primeira coisa, a definição de perfil do cliente. Algumas coisas a gente tem que levar em consideração, eu já comentei isso aqui lá no início, quando a gente falou da parte dos códigos da Anbima, tá? Que são muitos deles baseados nessa instrução também, os que versam sobre a parte de perfil do investidor. Então a primeira coisa é o objetivo, tá, desse investidor, do cliente, né? A situação financeira dele, cada um desses aspectos que eu estou falando agora tem desdobramentos, né? A gente vai falar, e também o conhecimento que ele tem em relação ao mercado de investimentos, tá bom? Quando a gente fala de objetivo, o que a gente vai levar em consideração? O período de investimento. Então uma pessoa que quer fazer uma viagem daqui a um ano, né? Então já tem o objetivo e uma viagem daqui a um ano. É diferente de uma pessoa que quer comprar um apartamento daqui a 10 anos, tá? Preferências quanto à assunção de riscos, tá? E também a finalidade, né? Como eu disse aqui, já fica parecendo até repetitivo em relação ao objetivo, mas quando eu digo aqui a finalidade é realmente aquele ponto fim, como eu disse, o apartamento, ou a viagem, ou um carro, que seja, formato patrimônio, me aposentar, viver de renda, alguma coisa assim, tudo bem? Próxima questão aqui, então, é a situação financeira, com os seguintes desdobramentos. Receitas regulares. Então, aquele investidor que tem receitas regulares, é um contratado CLT, é um funcionário público, trabalha numa empresa grande, tem estabilidade, esse cara é diferente de um profissional autônomo, né, ou do empreendedor, do empresário, que pode ter receitas muito grandes numa determinada época do ano, num determinado mês, e pode ter outras que ele nem tem receita ou tem até prejuízo, né, tem que cobrir alguma coisa da empresa dele, né, ou da atividade dele do próprio bolso, tá bom? O patrimônio, né, que esse cliente já tem, então, principalmente aí quando a gente fala de reserva de emergência e outras coisas também, tá? E também a necessidade futura de recursos. Isso também tem a ver com as receitas regulares, tá? Provavelmente, o cliente que tem receitas regulares, a necessidade futura de recursos dele já está mais coberta com as suas receitas do que aquele que não tem, tá? Mas ele também pode ter uma necessidade esporádica. Ele sabe que daqui a 6 meses, por exemplo, ele já está se programando para poder fazer uma cirurgia, por exemplo. Então isso tem que ser levado em consideração, tá bom? Depois, quando fala da parte de conhecimento, a familiaridade, né, que ele já tem com o mercado de investimentos. Então o que ele já fez, se já fez alguma coisa. A natureza, o volume, a frequência das operações já realizadas. Então com qual objetivo, qual foi o volume, operou grande, operou pequeno, né? A pessoa às vezes tem um patrimônio muito grande, mas para testar, fez uma operação pequenininha ali só para saber como é que é. Se fez só uma vez ou se fez várias vezes, também a frequência, então já está mais familiarizada, né, com o ambiente que hoje é eletrônico aí de operação no mercado financeiro. O período, tá? E também a formação acadêmica e experiência profissional. Então, a formação acadêmica da pessoa, às vezes, dá algum favorecimento em relação a ter conhecimento do mercado financeiro ou a experiência profissional. Às vezes tem uma formação acadêmica que não tem nada a ver, mas foi trabalhar em alguma instituição financeira ou alguma instituição aí do mercado financeiro e aí ela já tem alguma familiaridade com o mercado, tá bom? Vamos em frente. Agora falando dos produtos, né? Falando do cliente, agora a gente vai falar dos produtos que são ofertados. Então, primeira coisa, riscos associados, o perfil dos emissores, aqui principalmente quando a gente fala de renda fixa, né? Perfil dos emissores e a prestação de serviços associados ao produto. Então, num fundo, por exemplo, existem aqueles serviços, né? Aquelas coisas que o fundo tem que prover, um serviço de atendimento ao cliente, tem comunicações regulares que ele tem que fazer, não só para fundos isso existe, mas foi o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, tá?
A exigência de garantias, lembra lá que a gente viu o exemplo das debêntures que tinham garantias, por exemplo? Então, entra nisso aqui. Prazos de carência também, quando você tem um fundo com carência, então você entra lá no fundo, você não pode resgatar em, 60 dias, tá? Então isso aí tem que ser levado em consideração quando você considera, quando você está olhando esse produto. Vedações, né? O que o profissional de mercado não pode fazer, tá? Ao lidar com o cliente. Ele não pode oferecer para o cliente um produto cujo perfil seja diferente ao perfil do cliente. Então o cliente tem um perfil conservador e eu vou oferecer um produto extremamente arrojado aqui para ele. Então isso eu não posso fazer, tá? É vedado. Quando faltam informações para classificar o perfil do cliente. Então, para poder classificar o perfil do cliente, existem algumas informações, né, que a gente precisa saber, como a gente viu aqui no slide anterior. Se está faltando, eu não consegui classificar o perfil do cliente, está faltando essas informações, não posso oferecer produtos para ele. Ou se as informações do perfil estão desatualizadas, ele preencheu o perfil dele há 10 anos atrás, muita coisa mudou. O cara era solteiro e profissional autônomo, agora ele está casado, 3 filhos e trabalha CLT, então a situação dele mudou bastante. Então, está desatualizado o perfil, não posso oferecer produto para ele, tem que estar atualizado para eu poder fazer isso. Agora, tem algumas alternativas aqui, né? O que eu posso fazer nessas situações? Então, a primeira, alertar sobre a ausência ou desatualização do perfil. Então, se o cliente não preencheu as informações necessárias ou se o perfil está desatualizado, a primeira coisa que tem que ser feita é alertá-lo quanto a isso. Segundo, mesmo assim, eu ainda posso fazer uma operação que o cliente esteja pedindo, desde que eu obtenha a declaração expressa do cliente de que está ciente dessa inexistência, inadequação ou desatualização do perfil. Então, é uma coisa basicamente assim, o cliente vai ter que falar, olha, eu estou ciente de que o meu perfil está desatualizado ou de que o meu perfil ainda não está completo, mas eu quero realmente fazer essa operação. Então, teve uma declaração expressa aí dele de que ele sabe disso e de que ele está querendo continuar com a operação, tá bom? Controles internos. Agora a gente está falando dentro da instituição financeira, né? Quais são os tipos de controles que são feitos? Então, primeiro, regras e procedimentos escritos. Depois, políticas específicas para a recomendação de produtos complexos, risco e valor. Então, existem produtos no mercado financeiro em que o risco e o valor deles são um pouco mais difíceis de você determinar, né? O preço de uma ação, você abre o home broker, abre uma tela lá, loga no site da sua corretora e você vê o preço de uma ação. Agora, existem outros produtos que não é tão fácil assim de você conseguir realmente avaliar qual é o preço dele. E também o fator de risco, você também não consegue ver tão claramente. Então, esses são os produtos complexos, então tem que ter uma política específica para você poder recomendar esses produtos, tá bom? E tem que ter um diretor responsável na instituição pelo cumprimento da ICVM, aqui está só um VM, né? Dessa instrução da ICVM 539, tá? Tem que ter um diretor responsável pelo cumprimento do que essa instrução traz. Atualizações, aí aqui a gente está falando da atualização do perfil do cliente e da classificação dos produtos. Então, devem ser feitos com até 24 meses. Pode ser feito antes? Pode, mas no máximo 24 meses, tá bom? E existem alguns clientes em que a API, né, esse processo ele é dispensado. Quais são eles? Aqui eu não estou falando todos, tá? Lá na instrução tem mais, mas estou falando dos principais aqui. Então, primeiro, um cliente com uma carteira administrada por um administrador de carteiras autorizado pela CVM. Então, existe na CVM a forma de você se registrar, tá? Um profissional de mercado se registrar como um administrador de carteiras. Se o cliente tem a sua carteira administrada por um profissional desse, ele está dispensado de API. Se o perfil do cliente foi definido por um consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM e está implementando recomendações dele. Então, o cliente está tendo a consultoria de um consultor e esse consultor ele não simplesmente se declara como consultor, ele também está registrado como consultor de valores imobiliários na CVM. Então, se o cliente está fazendo isso e está implementando as recomendações desse consultor, ele também está dispensado da API. Se é uma pessoa jurídica de direito público ou se é um investidor qualificado, tá? E aí, eu coloco aqui um asterisco, por quê? Nessa ICVM 539, ele diz, a gente já viu, né, os investidores qualificados e profissionais, mas a gente viu só uma condição para cada um deles, né? Que são aqueles, no caso dos profissionais, os que têm 10 milhões de reais em investimentos e atestam isso por escrito, ou, no caso dos qualificados, os que têm 1 milhão de reais em investimentos e atestam isso por escrito também. Mas existem outras condições para ser investidor profissional ou investidor qualificado. E esse que a gente viu, esses dois, eles, apesar de serem investidores qualificados, eles ainda precisam de
fazer a API, tá? Então lá ele coloca assim, olha, a dispensa de API é para investidores qualificados com as seguintes exceções. E aí coloca isso aqui como exceção, tá bom? Então aqui, ó, investidores com 10 milhões de reais ou com 1 milhão de reais, 1 milhão de reais, ou os aprovados em exame de qualificação técnica que são aprovados pela CVM são exceção. Então eles ainda precisam da API, beleza? Por último, aqui eu estou colocando alguns, essa questão dos investidores qualificados e profissionais. Então, botei, ó, a pessoa física ou jurídica que tem mais de 1 milhão e a pessoa física ou jurídica, no caso profissional, que tem mais de 10 milhões e tem que atestar isso por escrito, né? A gente tinha falado isso antes, mas coloquei aqui mais uma vez. Lembrando que todo investidor profissional é qualificado. Se você lembrar dessa regrinha aqui, não vale só para essa regrinha, tá? Mas se você lembrar dessa regrinha, o cara que tem 10 milhões, ele tem 1 milhão, tá? Então todo investidor profissional é qualificado, mas o inverso não é verdade. Nem todo investidor qualificado é profissional. E a manutenção de arquivos, né? Isso aí tudo vai estar registrado, tudo que a gente falou aqui da situação do cliente, da API, dos produtos, isso aí tudo vai estar registrado em arquivos, hoje eletronicamente, mas isso deve ser mantido por 5 anos, tá escrito lá na ICVM 539, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é uma aula bastante conceitual, mas bem importante aí, não só para a prova, mas também para a atuação como profissional no mercado financeiro. Vamos dar uma olhada no que a prova gosta de cobrar, vendo os exercícios. Primeiro exercício. Quais dos dados abaixo não é considerado ao fazer a API de um cliente? Então vamos ver qual deles que não é falado, né, lá na ICVM 539. Período de investimento? Não, isso aqui ela fala, tem que ser considerado. Vamos pular a letra B. Preferências do cliente quanto ao risco? Isso aqui eu tenho que levar em consideração, sim. Finalidade de investimento? Também tenho que levar em consideração. Perspectivas da próxima reunião do Copom? Não, isso aqui não tem. Não é considerado na hora de eu fazer a API do cliente, tá? Pode ter alguma decisão estratégica que eu tenha que tomar com relação a essa perspectiva? Sim, mas até em termos de longo prazo, isso também nem é tão relevante assim. A gente considera, mas de uma maneira geral, não vou dizer que fica num segundo plano, mas a gente analisa de uma outra forma, tá bom? E preferencialmente, e principalmente na parte de API, é isso aqui que não é levado em consideração. Então, a letra B aí é a resposta alternativa, a resposta para a pergunta do enunciado. Beleza? Acertamos, vamos para a próxima. Ao classificar produtos de investimento, qual das opções abaixo é levado em consideração? Então, na outra ele perguntou o que não levava em consideração, né, para a API do cliente. Agora ele está falando de produtos, mas quer saber o que é levado em consideração. Então, fechamento da taxa de câmbio do dia? Não. Aqui eu estou só classificando os produtos de investimento, tá? Eu não estou vendo que tipo de exposição que eu estou tendo, se eu quero internacionalizar meus investimentos ou não, só estou falando classificação, tá? Em termos de risco lá, ICVM 539. Perspectiva de crescimento ou redução do PIB? Também não. Nível de endividamento do governo? Também não. Exigências de garantias? Aí sim, né? O investimento com garantias é um que tem um pouco menos de risco, provavelmente vai te dar menos retorno. O investimento sem garantias, ele é mais arriscado, também tem que pagar, tem que dar mais retorno, tá? E aí eu vou classificar esses dois de formas diferentes e também informar isso para o cliente e para clientes diferentes que eu posso recomendar esses aí. Não posso pegar um investimento que não tem garantia e já é mais arrojado e oferecer isso para um cliente conservador, tá bom? Então a resposta é a letra D. Acertamos também, vamos para a próxima. A instituição financeira para a qual você trabalha acabou de lançar um novo produto de investimento. Beleza. Tal produto é compatível com o perfil de risco do cliente Clodoaldo. Porém, seu perfil está desatualizadão. Está só desatualizado. Há mais de 24 meses, né? Então, já passou daquele período, né, do limite em que o perfil do cliente tem que ser atualizado, né? Normalmente isso aí é informado para o cliente, ele que tem que ir lá responder algumas perguntas e ele acabou não fazendo. Segundo a ICVM 539 e suas atualizações, não há problema em oferecer tal produto ao cliente, uma vez que ele é adequado ao perfil do investidor. Não, né? A gente não pode oferecer um produto de investimento quando o perfil do investidor está desatualizado, tá? Existem exceções? Sim, se eu pegar a ciência dele, né? Como eu comentei anteriormente. Vamos ver se alguma dessas alternativas fala sobre isso. Tal produto não poderá ser ofertado uma vez que o perfil do cliente está desatualizado. Parece que está certo. Vamos ver se tem alguma outra mais completa. Se o cliente for investidor qualificado, você pode ofertar o produto. Não. Se o cliente for investidor profissional,
você pode ofertar o produto. Não. Mesmo sendo investidor qualificado ou profissional, tem que estar com o perfil atualizado para poder oferecer o produto, tá bom? Então a resposta correta aí fica a alternativa B de bola. Vamos confirmar? É exatamente isso. Terminamos os exercícios de hoje. Reitero mais uma vez que a ICVM ela é muito importante, a ICVM 539 ela é muito importante e a exceção de outras documentações que a gente falou, ela é curta. Então, não deixa de baixar e dar uma lida, porque vai ser importante para a sua prova e para a sua carreira, como eu já disse anteriormente. Beleza? Deixa o like no vídeo, vejo vocês no dia 27. Dúvidas pode colocar aí nos comentários, que assim que puder a gente responde. Um abraço.